Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Queria convidar a igreja a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé, fazer a leitura desse texto. 1 Reis 12, nós vamos fazer uma leitura inicial, depois vamos explicar esse texto, que ele tem 3 divisões. Pretendemos explicar o que o texto está falando aqui para a igreja, porque o tema dele é conselhos, amém? 1 Reis 12, diz assim a palavra de Deus: foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença de Salomão, onde habitava, e donde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Esse aqui foi o primeiro bloco de texto, que é o que nós chamamos de perícope. Vamos para a segunda perícope, que é do 6 ao 11. Tomou o rei Roboão conselho com homens idosos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E lhes disseram: se hoje se te tornares servos deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. E lhes disse: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais pesado que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhes haviam dado, e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai se fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Amém? A igreja pode tomar assento. Nós já enfatizamos a palavra conselho, porque quando a gente quer descobrir um tema que está em um texto, a gente vai fazendo a leitura e vai descobrindo que normalmente tem uma palavra que se repete com frequência dentro do texto. Até para isso o Espírito Santo é maravilhoso. É sempre assim. O tema de um texto é a palavra que mais se repete dentro desse texto. E a palavra que mais se repete
e que chama a atenção para nós como igreja é justamente a palavra conselho. E conselho, ele pode ser definido de algumas maneiras. A gente podia dizer que são orientações dadas a alguém. Dia a dia nós podemos tomar conselhos com amigos, podemos tomar conselhos com familiares, direta ou indiretamente. Nós ouvimos tantas coisas na TV, nós ouvimos verdades, nós ouvimos fatos que são falaciosos, ou seja, que são mentirosos, são enganosos. Nós ouvimos narrativas criadas, muitas vezes na imprensa. Ontem eu estava assistindo um documentário acerca de uma narrativa que foi criada acerca da ida do homem à Lua. Porque um homem estudioso, ele disse que não existem provas de que o homem tenha ido à Lua. E agora? Aí alguns cientistas disseram que nós temos que desfazer essa narrativa. E o convidaram para que o acompanhassem. Veja bem, irmãos, criar uma mentira, criar um fato é muito fácil. Agora, desfazer uma narrativa é muito difícil. Agora, eu me coloco no lugar de alguém que ouviu uma narrativa. Por exemplo, essa questão, o homem não foi à Lua. Se eu fui iludido por isso, para alguém me convencer, a pessoa vai suar muito. E nesse caso, vários cientistas tiveram que suar bastante para mostrar para esse homem o funcionamento da nave espacial, tiveram que ir lá mostrar. Tiveram que mostrar a parte matemática, dos cálculos de trajetória, da saída da Terra até a chegada à Lua, as espécies de naves que deveriam ser construídas. Porque ele criou uma narrativa dizendo, não, mas quem construiu uma nave gigantesca. E a partir daí, na Lua, um homem pisou, mas a gente não vê poeira. Eles tiveram que explicar que a gravidade da Lua é muito menor que a da Terra. A da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, é uma força. Imagine o número 10 te empurrando para baixo. E na Lua é 1,6 só, um número bem pequenininho. Então não tem como levantar poeira. Enfim, eles gastaram muito tempo para desfazer a narrativa que esse homem fez. Imagine-se então, como eu falei, a pessoa sendo iludida por isso. Imagine uma pessoa sendo iludida por um falso conselho. Ou por um conselho insensato, porque do jeito que a Bíblia nos diz, que existem conselhos que são bons, que são sábios, que vêm de corações sábios, corações cheios do Espírito Santo de Deus, também existem conselhos que podem vir de corações que estão distanciados de Deus. Hoje na escola bíblica dominical tem um trecho da lição que mostra, lá hoje tratou do reino dividido, e teve um aspectozinho que falou da sabedoria do alto e da sabedoria terrena, não foi isso? Da sabedoria do alto vem coisas que são maravilhosas e construtivas. Mas da sabedoria da terra, a Bíblia já diz, é da terra, é animal, porque nasce do coração humano, e ainda pode ser demoníaca também, que é destruidora. Então, corações sábios, corações que são cheios de Deus, são sensatos. E aqui nessa história, pelo que nós já fizemos da leitura do texto, nós observamos que Roboão, filho de Salomão, ele tomou decisões erradas. Ele tomou, ao invés de aceitar conselhos de homens sábios, ele aceitou conselhos de jovens insensatos, tantos quanto ele. E alguém poderia dizer, mas por que isso aconteceu? Nós vimos aqui no final do texto, no versículo 15, que depois de toda a leitura a gente leu aqui, o rei, pois não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. E então, para a gente explicar todo o texto, eu tenho que começar explicando esse versículo, irmãos. Como foi que isso aconteceu? É simples. Nós sabemos que Roboão era filho do rei Salomão, que foi o homem que pediu sabedoria a Deus. Deus se agradou de Salomão pelo fato dele ter pedido sabedoria. Está escrito no texto, nós estudamos isso aqui na igreja semana passada, na EBD, que Deus se agradou dele porque Deus apareceu para ele em sonho e disse, Salomão, pede-me o que quiseres. E a única coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. Ele falou, Senhor,
eu ainda sou uma criança. E eu tenho esse povo numeroso para administrar. Estou usando minhas palavras para explicar isso. E então o Senhor me dá discernimento, sabedoria para conduzir esse povo. Aí está escrito lá no texto, que é em 1 Reis 4, que Deus se agradou de Salomão porque ele podia ter pedido a morte dos inimigos. Ele podia ter pedido riquezas, está escrito, mas ao invés de pedir essas coisas, pedir longos dias de vida, ele falou: Senhor, só me dá sabedoria. Aí Deus abençoou Salomão e deu a ele sabedoria, deu longos dias, porque ele reinou 40 anos em Israel, e deu riquezas para ele, e ele se distinguiu de todos os homens da face da terra. Só que no final da vida, irmãos, Salomão, como alguns dizem, até como muitos jovens dizem, a gente fala também, Salomão pisou na bola com Deus. Mesmo tendo Deus aparecido para ele 2 vezes, Salomão pisou na bola, porque ele fez alianças políticas com diversas nações, contrariando a palavra de Deus, e acabou se afeiçoando a mulheres daquelas nações. E Salomão, um homem que, como eu falei, Deus apareceu para ele 2 vezes, ele começou a adorar deuses de outras nações, se entregou à idolatria na velhice. Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Reis 11, do 9 ao 13, que é o texto que explica isso. Então, 1 Reis 11, do 9 ao 13, vai mostrar a ira de Deus sobre a vida de Salomão, justamente porque ele caiu em idolatria. Diz assim o texto, 1 Reis 11, do 9 ao 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe dissera. Irmão, esse texto é muito forte para mim, acho que é muito forte para toda a igreja. Como um homem que viveu uma intimidade tremenda com o Senhor, se tornou o homem mais sábio da história até então, como o homem se desvia de Deus, como o homem deixa de adorar o Deus vivo e segue a adorar agora deuses falsos. A Bíblia diz que por trás da idolatria estão demônios. O apóstolo Paulo nos explica isso em 1 Coríntios. Então está escrito que ele não guardou o que o Senhor ordenara. Versículo 11. Por isso, disse o Senhor a Salomão. Aqui é uma sentença de Deus para ele. E isso aqui, esse texto vai explicar. Vão ser 2 textos que explicam o que a gente leu no versículo 40 do capítulo 12. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o teu reino, e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, porque por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Vejam só, aqui a gente leu que Deus, a ira de Deus sobre a vida de Salomão, ela ia ser exercida com a tirada do reino de Salomão. Mas Salomão era filho do rei Davi. Aí Deus diz: olha, eu amei teu pai foi fiel a mim, eu não vou tirar o teu reino agora não. Mas quando teu filho estiver reinando, eu vou arrancar o reino das tuas mãos. Salomão recebeu essa sentença, recebeu essa profecia. A gente sabe que a palavra profecia é a transmissão da palavra de Deus. Profetizar é transmitir a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. E nesse caso aqui ela vem, então, num tom forte sobre Salomão. Deus está dizendo para ele. Então, versículo 13. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Quer dizer que o primeiro aviso veio diretamente de Deus para Salomão. Olha, Salomão, você pecou contra mim, e o resultado da minha ira, em decorrência do seu pecado, vai ser a cisão do teu reino. 10 tribos do teu reino vão para um servo teu. E a gente podia perguntar, mas quem foi esse servo de Salomão? Aí a gente parte aqui para o versículo 1 Reis 11. Depois os irmãos leiam todo o contexto em casa, eu fiz uma seleção.
de textos para a igreja não se perder, mas depois a igreja pode ler com mais detalhes ainda em casa. A partir de 1 Reis 11, do 26 ao 33. Deus vai esclarecer diretamente agora essa situação, que vai aparecer agora Jeroboão, um rapaz que era da tribo de Efraim, que se destaca, era um rapaz muito habilidoso, que encheu os olhos de Salomão, e Salomão dá um cargo para ele. Vamos lá, versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Olha só, Jeroboão levantou a mão contra o rei. 27. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando as depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José, porque tinham nações inimigas que faziam trabalhos forçados lá. Homens da terra de Israel trabalhavam 1 mês e ganhavam 2 meses de folga. Está aqui em textos paralelos, né? Então ele Jeroboão recebeu um cargo lá e trabalhou nesse cargo. 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e este se tinha vestido com uma capa nova, e estavam só os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Os irmãos estão percebendo a sequência? Salomão tinha pecado contra Deus, Deus se ira contra Salomão, Deus pessoalmente diz a Salomão que ia tirar o reino dele, ia dar 10 tribos para um servo dele. Nós vemos agora, aparece esse servo de Salomão aqui, que é Jeroboão. Aí aparece agora um profeta para falar com Jeroboão, e fala para Jeroboão algo similar ao que Deus já havia dito para Salomão. Porque para Salomão Deus disse: eu vou rasgar o teu reino, eu vou tirar 10 tribos. E aqui aparece esse Jeroboão, que é o servo de Salomão, que fazia parte da primeira profecia, e Deus diz para ele: eu vou dar 10 reinos para ti. Continuando, 32. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Só que em função disso, irmãos, a ira de Salomão se acende contra Jeroboão. Salomão, imagino, Salomão dizendo: mas não pode, ele foi um servo, houveram problemas, ele levantou a mão contra mim, ele não pode ficar com o reino. Isso jamais pode acontecer. E no versículo 40, os irmãos podem me acompanhar, no versículo 11, está escrito assim: pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Ele ficou esperando então o cumprimento dessa profecia. A Bíblia então nos relata que o tempo passa, Salomão reina durante 40 anos, e depois disso ele morre. Está no versículo 43, 11:43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e seu pai Roboão, Davi seu pai, e Roboão seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vimos todo o contexto de uma profecia dada por Deus a Salomão, depois uma profecia idêntica, entregue a Jeroboão, que havia de assumir o reino. E nós vamos entender, dentro da explicação que nós vamos fazer desse texto, olha só, Deus disse que ia tirar as tribos de Salomão, mas Deus soberanamente ia usar a insensatez do próprio filho. Deus ia usar a incapacidade que o filho tinha de ouvir conselhos. Ele era tolo. Salomão era sábio, foi sábio, errou contra Deus,
mas gerou um filho tolo. E na tolice de Roboão, nós vamos ver aqui no final que a profecia de Deus se cumpre. Nós já explicamos aqui o versículo 40 do capítulo 12, que eu vou ler de novo. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por meio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Pois bem, eu vou explicar os 3 blocos de texto que nós lemos agora. Eu falei que o primeiro bloco de texto, é a primeira perícope, ele vai do capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. E nessas 3 perícopes, a gente podia dizer que do 1 ao 5 é a súplica, do 6 a 11, os conselhos, e do 12 ao 15, o desprezo pelo bom conselho. Repitam comigo. A súplica, os conselhos e o desprezo aos conselhos. Muitas vezes conselhos vêm da palavra de Deus e muitas vezes nós homens desprezamos os conselhos que vêm da própria palavra do Senhor. Então aqui no primeiro bloco, a súplica. Nós já fizemos a leitura que Salomão morreu. Roboão se dirige então à cidade de Siquém. Siquém ficava a 48 quilômetros de Jerusalém. E ali naquele lugar o povo estava reunido para confirmar Roboão como rei. Ele reuniu, todo mundo estava lá. E no texto nos diz aqui que Jeroboão foi chamado. Jeroboão comparece a Siquém também, só que ele comparece com as 10 tribos de Israel. Interessante, né? Porque Deus tinha dito, eu vou te dar 10 tribos. Quando ele comparece diante daquele ajuntamento de povo, ele comparece juntamente, na realidade são representantes de 10 tribos. Ele comparece diante de Roboão. E tendo chegado ali com aquela congregação toda, depois da morte de Salomão, o povo só faz um pedido para Roboão, irmão. Só um. Está no capítulo 12, versículo 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha, para muitos que estavam ali, era uma coisa muito simples, o povo está pedindo só para aliviar o jugo. Que jugo era esse? Salomão foi um rei sábio, a Bíblia fala que havia paz, havia prosperidade, e que os servos de Salomão se vestiam muito bem. No entanto, irmãos, ele cobrava altos impostos, porque Salomão foi um grande construtor, ele fez grandes obras em Jerusalém, templos, palácios, fez coisas maravilhosas em termos de construções. Só que para ele fazer essas obras, ele precisava de dinheiro, e para obter esse dinheiro ele cobrava altas taxas ao povo. E o povo está dizendo, olha, pede o teu pai só para diminuir esses impostos. Está pesado para a gente, Roboão. Seria fácil Roboão dizer, não, eu vou resolver isso. Só que ao invés de fazer isso, ele toma uma atitude sábia aqui, ou aparente sábia, que ele diz, olha, vocês me dão 3 dias e depois vocês voltam. Está no final do versículo 5. Ele lhes disse, ele lhes respondeu, ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo foi, o povo deve ter imaginado, ele vai orar a Deus, ele vai se aconselhar, e nós vamos obter uma resposta. E o povo foi pacificamente cada um para o seu lugar, cada tribo para a sua localidade. Só que no bloco de número 2, a gente observa que Roboão ele vai se aconselhar. Nós falamos a palavra conselhos, aparecem 4 vezes aqui no texto, irmãos. E o primeiro conselho que ele toma é com os anciãos. Os anciãos eram, como eu já falei, eram homens sábios, homens experientes, que tinham andado ao lado do rei Salomão, entendiam exatamente o pensamento de Salomão, mas entendiam também como orientar acerca do bom andamento do reino. Então, nesse conselho, está escrito aqui, versículo 6, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo,
como aconselhais que eu responda a esse povo? E eles lhes disseram: se hoje te tornares servo deste povo, isso aqui é um princípio de liderança, que a gente aprende com Jesus. Jesus diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tem um livro, irmãos, que trata de liderança cristã, que ele mostra a liderança do mundo, ele faz um triângulo assim, a ponta em cima e a base embaixo. Ou seja, um manda e todos obedecem. E aí ele mostra que na liderança cristã é ao contrário. A base está em cima e a liderança embaixo, está invertido o triângulo. Ele está mostrando que o líder, ele é servo de todos. Nós aprendemos aqui na igreja que é o princípio da diaconia, é o princípio do serviço, é aquele que tem a bandeja na mão, cada um para servir de uma maneira diferente. Um serve a ceia do Senhor, outro serve na igreja, vamos dizer, limpando a igreja, outro serve a igreja na recepção, outro serve pregando ou ensinando a palavra, outro serve a Deus fazendo visitas. Mas tudo isso pode ser tipificado pela figura de um garçom que leva uma bandeja na mão e serve cada um de uma forma muito alegre, que todos ficam satisfeitos com esse serviço realizado. Então ele está dizendo, foi o que ele disse aqui: olha, se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, está vendo aqui, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Orientação linda, orientação simples, muito simples. Olha, vamos atender o povo, é só isso. Ele está mostrando para Roboão um princípio de liderança. Olha, Roboão, o líder ele não está para ser servido, o líder está para servir, para ajudar, para orientar, para fazer com que o povo sinta alegria e prazer também em servir. É assim que funciona. Em outras palavras, é essa. Só foi isso. Então, feito isso, o texto diz que ele despreza. Está no versículo 8. Versículo 8 a gente vai repetir duas vezes, porque ele é o final dessa parte e o início da outra parte. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos. Simplesmente desprezou. Quer dizer que ele fez um pedido, já, eu suponho que com o coração já endurecido, ele já tinha premeditado o que fazer. Então ele já despreza o conselho dos anciãos e vai tomar conselho com os jovens que haviam crescido com ele. Então ele não gostou, aparentemente não gostou dessa forma que os anciãos o orientaram. Imagina, os anciãos falaram isso, mas eu não concordo com os anciãos. Eu recebi uma orientação, recebi um conselho, mas a palavra entrou aqui num ouvido e saiu em outro ouvido, porque isso não me agrada. A Bíblia diz que nos últimos tempos, hoje, muitos vão buscar, em termos de pregadores, aqueles que anunciam aquilo que lhes agrada. A Bíblia diz que os homens vão ter comichão nos ouvidos para buscarem aquilo, ouvir pessoas que falem só aquilo que lhes agrada. Então, a gente coloca Salomão nesse contexto. Então ele despreza esse conselho e vai buscar conselho com os jovens. Então é o outro lado. Quer dizer que de um lado haviam pessoas experientes, os anciãos, pessoas sábias. Ele vai ouvir agora os jovens. Que experiência tinham aqueles jovens para aconselhar Salomão? De vivência de vida, de vivência de reino, de tomadas de decisões dentro de um reino eles tinham? Nenhuma, irmãos. Mas, foi o que ele fez, versículo 9. E disse-lhes: que aconselhais que vos respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens, que haviam crescido com ele, lhe disseram: assim falarás a este povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o sobre nós, e assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado,
eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Irmãos, o açoite é dolorido. Dependendo do tipo de açoite que era usado já naquela época, pedaços de couro eram arrancados da pessoa, era de grande sofrimento. Só que o castigo com escorpiões, irmãos, era terrível. Que uma pessoa que é picada por escorpião, ela fica agonizando. Dependendo do tipo de veneno, do tipo de escorpião, a pessoa fica agonizando, sentindo fortes dores e pode até morrer. Então ele simplesmente está dizendo que se eles estavam sofrendo com o pai dele, ou sofreram no reinado do pai dele em função do jugo que o pai havia imposto em relação à colocação das altas taxas, que eles sofreriam mais ainda. A palavra dele foi essa: olha, vocês vão sofrer mais ainda agora no meu reino. Pois bem, essa é a segunda parte. Quer dizer que ele se aconselha com anciãos e com jovens, os experientes e os inexperientes, os sábios e os insensatos. Versículo 12, a terceira parte do que a gente vai observar aqui. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Quer dizer que o povo estava ansioso pela resposta. O povo estava esperançoso para ouvir algo de bom, algo que trouxesse alívio para eles. Mas a resposta de Roboão foi terrível. Versículo 13. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dito. A palavra que está aqui, dura resposta. Em Provérbios, irmãos, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Dependendo da maneira pela qual as palavras sejam ditas, você pode levantar, ou querer fazer com que uma ira terrível, ela venha a existir, que uma rebelião venha a ser criada, ou dependendo da maneira pela qual uma palavra seja dita, uma rebelião, uma guerra, ela pode ser desfeita. Então a maneira de falar, ela pesa muito, e a maneira pela qual Roboão falou ao povo, como nós lemos aqui no versículo 3, e foi uma resposta dura. Foi uma resposta impulsionada por maus conselhos. Foi impulsionada por conselhos de quem não tinha habilidade de experiência, habilidade espiritual para aconselhar ninguém. Então ele dá esse conselho ao povo. Então aqui a gente vê que nessa dura resposta ele está manifestando então o desprezo ao conselho que os anciãos tinham dado. E a palavra desprezo, irmãos, é uma palavra também muito forte. É uma palavra pesada, né, irmã Adicélia? Desprezo é eu ver aqui o irmão aqui fazer de conta que eu não estou vendo o irmão. É o irmão estender a mão para apertar a minha e eu ignorá-lo. É simplesmente eu fazer de conta que alguém não existe. Ou ignorar, nesse caso aqui ele simplesmente ignorou. Imagina alguém falando, alguém transmitindo algo da parte que é de Deus, alguém, olha, eu não estou nem aí para isso. Muitas vezes a pessoa não usa palavras, mas usa gestos. No caso de Roboão, ele usou gestos, porque simplesmente não tem um retorno para os anciãos. Simplesmente ele faz uma citação direta do que aqueles amigos dele haviam dito, e pronto, e acabou. E ele faz de uma forma agressiva àquele povo, que está no versículo 14. Ele fala exatamente igual os jovens falaram, é o que está aqui, versículo 14. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quer dizer que nas palavras de Roboão, a situação, como também nós já falamos, ali ia se agravar mais ainda. É como se eles tivessem a esperança de uma mudança, no próprio maneira de eles viverem, mas não. Como se o negócio fosse descer ladeira abaixo, vai piorar tudo agora. Que esperança aquele povo ia ter? Aquele povo podia servir a Roboão. Eles foram a Siquém para fazê-lo rei, para aceitá-lo como rei.
e servi-lo também, se colocar à disposição do reino. Mas ele simplesmente não quis dar ouvidos. Então, no versículo 15, quando ele faz isso, vem o versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos à palavra do povo. Foi o primeiro versículo que nós explicamos aqui, porque este acontecimento vinha do Senhor. Porque Deus tinha dito que ia tirar o reino de Salomão, do filho de Salomão, e ia dar ao servo de Salomão. O servo de Salomão era Jeroboão, que ficou no Egito. Agora volta, aparece diante de Roboão com representantes de 10 tribos. Eles fazem um pedido a Roboão, que foi algo muito simples, ele ignorou. Ele desprezou o bom conselho. Então a profecia de Aías, o profeta, foi cumprida. Deus tinha dito a Salomão a maneira como ia fazer. Deus usou Aías para avisar para Jeroboão que ele ia ter o reino. E Deus usou a insensatez de Jeroboão para fazer com que a profecia fosse cumprida. Então a gente vê aqui a responsabilidade de um homem de um jeito, e a responsabilidade humana está centrada na insensatez de Roboão, e a soberania de Deus, que é o que Deus disse, irmãos, na palavra dele, haveria de se cumprir, se cumpriu mesmo. Deus disse, vai acontecer. E depois o próprio filho de Salomão age de um modo terrível, de um modo insensato, e acaba sendo o agente do cumprimento daquela profecia. A consequência disso tudo, irmãos, é que o reino foi dividido exatamente da maneira pela qual o Senhor havia dito. 10 tribos ficaram com Jeroboão, que depois Deus faz promessas a ele, ele vai se entregar também à idolatria, e vai ficar apenas uma tribo com Roboão, que é a tribo de Judá, e mais a tribo de Benjamim. Só que eles fizeram um ajuntamento das duas tribos lá, eles contaram como uma tribo. Do jeito que Deus disse, ficou. Agora, por causa então da insensatez do coração de um homem, por causa do desprezo de um homem ouvir bons conselhos, aquilo que era para ser uma grande unidade, para ser uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação muito feliz na presença de Deus, se torna uma nação dividida. Isso o pastor Zé Maria pregou hoje na EBD, não foi, pastor Zé? Então se tornou uma nação dividida, irmãos. Chegou um ponto que eles queriam guerrear entre si, aí Deus interviu, dizendo, não é para ter essa guerra não. Mas acabou a união, acabou a paz entre eles. Aí surgem 2 reis que ficaram longa data, ficaram séculos ali, no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Jeroboão, seus descendentes, reis que lhe sucederam, e o reino do sul, que foi Salomão, depois Roboão, no caso, Jeroboão e Roboão e seus descendentes, para poder chegar na linhagem de Cristo. Por isso que Deus deixou essa tribo. Olha só, nós fizemos toda essa explicação acerca desse texto, para falar de uma coisa. Aqui, nós falamos que o tema é conselhos. Agora a gente podia fazer uma pergunta aos nossos corações, que é a aplicação desse texto. Qual é a minha disposição? Eu tenho me colocado diante de Deus para ouvir a palavra de Deus? Qual é a minha disposição? Eu tenho disposição em ouvir conselhos que são bons? Conselhos que são oriundos da palavra de Deus? Ou eu estou apenas disposto a ouvir só aquilo que eu quero ouvir e ignorar quando alguém me fala algo que eu não gosto? Qual é a minha disposição? No Novo Testamento, no Apocalipse, é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O coração do servo de Deus, do homem cheio do Espírito Santo, ainda que a palavra não lhe agrade, mas se for a palavra de Deus, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero cumprir a tua palavra. Ainda que não seja o que eu quero, Senhor. Mas se tu queres dessa maneira, eu quero ouvir aquilo que tu me dizes. Essa é a disposição do servo do Senhor. Em Provérbios 1:7, é mostrado que o homem ele precisa do temor do Senhor para fazer as coisas. A Bíblia diz, no caso de Roboão, ele foi autossuficiente.
Muitas vezes nós homens agimos de uma maneira autossuficiente, ou seja, nós agimos de uma forma independente de Deus. Muitas vezes o ser humano, ou até o servo de Deus, ele não ora a Deus, não busca a orientação de Deus para tomar decisões que sejam adequadas, decisões que sejam sábias, e no final ele acaba sofrendo as consequências de decisões que são erradas. Então o orgulho, a autossuficiência, essa ação independente de Deus, ela reflete a insensatez humana e a falta de sabedoria. Então, como eu falei em Provérbios 1:7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. São duas coisas. Se eu sou louco, eu não quero buscar a sabedoria que vem de Deus e nem o ensino. Só que para me ter sabedoria que vem de Deus, eu preciso do ensino, irmãos. Por quê? Nós também aprendemos na igreja que sabedoria é o homem colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, se eu desprezo o ensino, como é que eu vou colocar em prática aquilo que eu não aprendi? Se eu desprezo o ensino, eu não sou sábio. Se eu não sou disposto a sentar para aprender, se eu não tenho disposição para dar ouvidos à palavra do Senhor, ao aprendizado, eu já estou demonstrando que não sou sábio. Nós precisamos, então, sabedoria, como eu falei, é colocar em prática o conhecimento, é aplicar o conhecimento adquirido. Nós vimos que Roboão não fez isso. Nós encontramos casos na Bíblia em que isso não é feito. Então, isso mostra a insensatez. Muitas vezes também o homem mostra a falta de sabedoria, a falta de bom senso até no que ele fala. Roboão, ele falou de uma maneira dura ao povo. Nós citamos Provérbios. E também aqui em Provérbios 15:2 é dito: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Roboão ouviu um mau conselho de seus amigos jovens. Ele foi estuto. Estuto é ser tolo, não é? Ele foi tolo aqui, a boca dele derrama estutícia. Ele ouviu um conselho mau, um conselho errado, e foi lá e falou do mesmo jeito para o povo. Agiu com tolice também diante do povo de Deus. Um outro ponto que a gente encontra aqui, eu fiz questão de colocar aqui, é com quem nós temos nos aconselhado. Quem tem dado conselhos para mim? Qual a minha reação diante de conselhos que me são dados? Muitas vezes eu posso me aconselhar com pessoas que são sábias, pessoas que se pautam na palavra de Deus para poder falar alguma coisa, pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ou eu posso buscar conselho com pessoas que são tolas, assim como Roboão fez. Então, e os anciãos falaram aquilo que ele não se agradou muito, mas os jovens falaram, né, que ele se agradou e ele acabou repetindo lá. Então, só que a Bíblia diz uma coisa, irmãos, e que é algo que eu já falei e vou repetir agora usando Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do que odeia são enganosos. Irmãos, às vezes a pessoa que é minha amiga de verdade, ela sendo usada por Deus, ela pode me repreender. Ela pode me chamar a atenção para alguma coisa que não vai certa na minha vida. Às vezes o caminho que Deus quer que eu trilhe é um caminho mais longo. Imagina, eu estou aqui na igreja, a vontade de Deus é que eu passe por esse corredor, que é mais distante, e chegue a saída lá na porta. Mas a minha vontade é passar por aqui. Aí vem uma pessoa sábia e diz, olha, se você para pegar o caminho mais longo, vai demorar mais, mas vai ser bom para você, por isso, isso e isso. Aí se eu der ouvido, vai ser uma bênção, mas muitas vezes eu posso dizer, eu não quero fazer isso não, eu vou seguir meu caminho mesmo. Foi o que Roboão fez aqui, ele se mostrou estúpido, se mostrou tolo. Então um amigo, às vezes, ele repreende, francamente. É melhor, irmão, você ter alguém perto de você. Isso é até um dos princípios de liderança. Um líder, é melhor ele se cercar de pessoas que são sinceras com ele, que muitas vezes falam o que ele não quer ouvir, do que pessoas que ficam bajulando. Desse jeito, irmãos. Porque aquele que fica bajulando,
ele pode te levar para um caminho de perdição. Ele pode te levar para um engano. Mas aquele que te repreende às vezes, ele está te corrigindo porque ele te ama. Por isso que o texto diz aqui, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos do que odeia são enganosos. Então, isso implica até, como eu falei, nessa questão do receber, do repreender. Então, no final de tudo, o que se diz aconselhos, irmãos, é buscar a orientação divina. E não tem orientação melhor do que a Bíblia. A Bíblia fala que Deus usa, nós citamos, passamos um trimestre estudando dons espirituais na igreja. Nós aprendemos os dons espirituais em si, que são de curas, né, maravilhas. Mas nós mostramos os dons de serviço, mostramos os dons de ministérios. Nós estudamos 27 dons diferentes dentro da igreja. E um deles é a palavra de sabedoria. E nós aprendemos que normalmente as igrejas, desses 27 dons, só dão ênfase em 2. Curas, aliás, 3, curas, profecias e falar em línguas, só. E os outros 24 dons. E aquela pessoa que está dentro da igreja, que é usada pelo Espírito Santo para transmitir palavras que são sábias, palavras que são pautadas dentro da Bíblia. Aqui dentro da igreja existe, em todas as igrejas existem pessoas assim. É dom de Deus também, presente de Deus para a igreja, irmãos. Então, nós precisamos dessa orientação que vem da parte de Deus. Agora, para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Nós falamos tanto de conselhos, de bons conselhos e maus conselhos, mas nós temos aqui na Bíblia, e no livro de Isaías 9:7, que ele fala de um conselheiro que é fiel. De um conselheiro que dá conselhos sobrenaturais. De um que o conselho nunca falha. A Bíblia diz que, em Isaías 9:7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele vai falar de 3 classes, mas eu só vou citar uma aqui, porque é o que nós estamos estudando. Ele chama, essa pessoa é chamada de maravilhoso conselheiro. É Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos. É aquele que pela palavra, pelo Espírito Santo, nos coloca no caminho da verdade. É aquele que muitas vezes fala aquilo que nós não queremos ouvir, mas é para que nós cresçamos, para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos ser úteis para Deus. É aquele que nos livra da boca do leão, nos livra dos espinheiros, nos livra das ações do diabo, nos livra de armadilhas que são feitas, e acima de qualquer coisa, aquele que ainda não tem Jesus como Salvador, aquele que se afastou do Senhor, eu quero dar um conselho esta noite: volte para Jesus. Você pode estar em casa ouvindo essa palavra, você pode estar aqui dentro da igreja ouvindo esta palavra, não tem conselho melhor do que este. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância. Então volte para Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa oportunidade fica aberta, essa oportunidade fica franqueada a todos. Se alguém está desesperado com alguma causa, com algum problema, coloque nas mãos de Jesus Cristo, peça orientação a Ele, pois Ele tem o melhor conselho para a sua vida. Então aqui eu encerro essas palavras, agradeço pela oportunidade, rogo a Deus que abençoe a cada um de nós, para que ouçamos os conselhos que vêm de Deus. A graça e a paz do Senhor a todos, irmãos.